E aí, galera, tudo bem? Tranquilo aí, todo mundo? Beleza. Ó, seguinte, unidade 4 hoje, página 258. Vamos falar um pouquinho, tá, de umas ferramentinhas que são bastante utilizadas em estatística. Mas nós utilizamos isso o tempo todo, tá, no nosso dia a dia, tá? Principalmente quando você quer calcular a média de alguma coisa, tá? Então, olha só, nós vamos falar, né, sobre média e média ponderada, tá? São dois tipos de médias, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre média aritmética. Média aritmética e média, somente média, é a mesma coisa, tá? Eu estou falando da mesma coisa, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou fazendo a leitura aqui com vocês. Trouxe uns exemplos aqui na lousa, tá? Mas eu vou até a página 260. Então aí diz o seguinte, ó. Tem uma foto aí de um calçadão, né? Movimentado. Podemos recorrer à média quando uma contagem exata não for possível. Em média, por dia, 2,5 milhões de pessoas atravessam o cruzamento de Shibuya ou Shibuya, né? Em Tóquio, Japão. Então, bastante gente, hein? Estatística média. No dia a dia, costumamos ouvir, né, ou falar frases com a palavra média, né? A média de temperatura hoje está em tanto, né? A média de gols que aconteceu naquele campeonato foi de tanto, né? A média de pontos que eu consegui nesse jogo foi tanto, né? Veja alguns exemplos. Estudei muito para a prova e tive o desempenho acima da média. Pratico atividade física em média 3 vezes por semana. A velocidade média durante a viagem foi de 90 km por hora. Perceberam como a média está presente no nosso dia a dia o tempo todo? Tá? Agora nós vamos ver como a gente calcula ela, né? Nessa aula conceito de hoje. Os exemplos representam situações com valores que podem variar. Porém, ao mencionarmos a palavra média desses valores, nós nos referimos a um número que possa resumir o conjunto de dados em um só valor. A seguir, estudaremos alguns tipos de médias, como utilizados no nosso dia a dia, né? E que você poderá em outras disciplinas, utilizados no dia a dia e que você usará em outras disciplinas futuramente. Média aritmética. Ao pensarmos na média, né, como uma medida de tendência central de um conjunto de dados, podemos representá-la graficamente. Por exemplo, vamos calcular a média entre os valores 8 e 12. Para isso, vamos representá-los em um gráfico de colunas, tá? Então, nós temos aí uma média 8 e uma média 12. Como a média se refere ao equilíbrio dos valores, utilizamos para equilibrar as colunas, ou seja, deixá-las alinhadas. Ao alinharmos as colunas, descobrimos a média entre os valores analisados. Então, olha lá. Então, eu tinha uma média 8, né, e uma média 12. Ele pegou um cubinho ali, né, um retângulo aí da média maior de 12 e colocou em cima da média, tá, 8. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Como as colunas ficaram igualadas no valor 10, concluímos que a média entre os valores 8 e 12 é 10. Perceberam? Esse tipo de média é chamado de média aritmética e é o tipo mais utilizado no dia a dia para analisar um conjunto de dados. Além da forma gráfica, há a forma algébrica, né, para calcular a média aritmética de um conjunto de dados. Para calcular a média aritmética de um conjunto de dados, devemos somar todos os valores e dividir pela quantidade dos valores que foram somados. Então, está aí a fórmula. Como se calcula a média, professor? M de média é igual à soma de todos os valores dividido pela quantidade. Ok? Nesse caso aí do 8 e do 12, ele iria somar o 8 mais 12 e dividir
por 2. Quanto que é 8 mais 12? 20. Dividido por 2, 10. Está lá o resultado, ó, 10. Tá? Então, ó, guardem isso. Média aritmética e média é a mesma coisa. Estou falando da mesma coisa, tá? Média ponderada, não. Média ponderada é outra coisa que nós vamos estudar. É outro tipo de média, tá? Exemplo 1. As notas do Diego na disciplina de língua inglesa nos 4 bimestres foram, respectivamente, 6, 7,4, 7,5, 8,3. Qual foi a média anual do Diego na disciplina da língua inglesa? Para calcular a média aritmética, utilizamos a relação média aritmética igual a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Substituindo os valores, então vamos somar todas as médias dele e dividir pelo total de médias, que aí no caso é 4, né? Então vai ficar 29,2 dividido por 4, a média dele atual é de 7,3. Resposta, a média anual do Diego na disciplina de língua inglesa foi de 7,3. Tá? Se o mínimo para passar, né, nessa escola dele aqui for de 6, média mínima for 6, então quer dizer que ele está dentro da média, né? Então um pouquinho acima da média. Então ele está meio que tranquilo ali, mas tem que procurar sempre ficar lá em cima, né, no topo. Exemplo 2. Veja o gráfico de saldo de uma empresa em janeiro e outubro em R$1.000. Então temos aí, ó, o saldo da empresa, né, de janeiro a outubro, só que em abril e maio ele ficou no saldo negativo, R$15.000 em abril e R$8.000 em maio. Qual foi o saldo médio dessa empresa num período determinado? Para calcular a média aritmética, utilizamos a relação soma todos os valores e divida pela quantidade. Tá? Então, ó, essa fórmula tem que ficar gravada na sua memória. Tá? Como calcula a média? Soma tudo, divide pela quantidade. Substituindo os valores, então você vai somar todos os valores, né, do saldo dessa empresa de cada mês, incluindo os negativos. Então, olha lá, 40 mais 25 mais 12, menos 15, menos 8, mais 20, mais 32, mais 15, mais 25, mais 28. Tudo isso dividido pela quantidade, 10 meses, né? Então, vai ficar 174 dividido por 10. Então, a média do saldo dessa empresa foi de R$17.400. Tá até a resposta aí, né? R$17.400. Bom, agora vem aí o jogo rápido para vocês praticarem o cálculo de média. Não vou fazer, vou deixar para vocês praticarem, tá? Beleza? Depois tem mais algumas explicações aí, depois ele vai vir falar de média ponderada, mas aí é uma outra história. Para concluir, eu quero comentar com vocês aqui os exemplos que eu coloquei na lousa. Ó, então, média. Olha lá. Vocês já sabem qual é a sua média hoje? Como está a sua média hoje? Do quarto bimestre de matemática? Não, né? Vocês não precisaram de uma prova ainda, né? Mas você já tem a média do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro bimestre, tá? Então, por aí você já tem uma ideia de qual é a sua situação em termos de notas. Aqui eu peguei um exemplo, então eu peguei, no caso aqui seria a disciplina de matemática, né? Então as avaliações C1, C2, bimestral simulado. Na C1, essa pessoa aqui tirou 8. Na C2, ela tirou 5. Opa, 5 seria uma... Vou até colocar, ó, 5. 5 aqui na escola, 5 é uma nota vermelha, tá? Por quê? Porque a média é 6, tá? Não é 5. Bimestral, opa, bimestral tirou 10, hein? E no simulado, tirou 7. Quero saber qual é a média. Então, para me saber a média, eu tenho que somar todas as notas e dividir pelo total de notas. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 8 mais 5 mais 10 mais 7, dividido por 4. 30 dividido por 4 igual a 7,5. Então, a média dela aqui é 7,5, tá? Então, se fosse para fins de aprovação, ela estaria aprovada, porque a média mínima é 6. Beleza? Muito bem. Então, outro exemplo. Um veículo ele vai do ponto A ao ponto B a 80 km por hora. Do ponto B ao ponto C a 60 km por hora. E do ponto C ao ponto D a 100 km por hora. Qual é a velocidade média desse veículo? Uma pergunta legal.
mesma coisa, soma tudo, divide pela quantidade. Então a média vai ser 80 mais 60 mais 100 dividido por 3. 240 dividido por 3, a média desse veículo, né, foi de 80 km por hora. Até fiz a divisão ali no cantinho. Ok? Beleza? Fácil, né? Muito bem. E aqui, para encerrar, a média das idades do pessoal. Se a gente estivesse no presencial, eu iria calcular a média, nós iríamos montar uma tabela gigante na lousa e tirar a média da idade de vocês da sala. Tá? Então aqui eu representei os alunos A, B, C, D, E e F. O aluno A tem 13 anos, o B 14, o C 12, o D 13, o E 13 e o F 14. Quero saber a média das idades? Então, tem que somar todo mundo e dividir pela quantidade de idades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13, mais 14, mais 12, mais 13, mais 13, mais 14, dividido por 6. Somando tudo aqui, vai dar 79 dividido por 6. Então, a média de idades do pessoal, no caso aqui da minha tabelinha, é de 13,16 anos. Ou seja, 13 anos, né? É a média de idade do pessoal da sala. Fiz até a divisão aqui no cantinho aqui. Ok? Beleza? Espero então que vocês tenham aí gostado, tá? Hoje eu vou ficar por aqui, tá? Só para falar média, só para deixar bem claro para vocês o que é uma média. Eu vou tratar desse assunto no plantão também, tá? No plantão de hoje. É de hoje? Não, não é no plantão de hoje. No plantão da próxima semana eu vou falar desse também, tá? E depois, na próxima aula, eu venho falando de média aritmética ponderada. Tá bom, gente? Boa semana, brigadão, até a próxima.